Olá, gente. Como estão vocês? Um minutinho, tá? Bem, vamos começar a nossa conversa. Mas antes, beber um cafezinho. Cafezinho é sempre bom, né? Bem, gente, eu estou me dirigindo a vocês para falar sobre um certo assunto, mas que não tem nada a ver com o hip hop, porque eu sou conhecido no meio do hip hop e de às vezes eu estar conversando sobre alguns assuntos a respeito do hip hop com esse e com aquele, o qual eu ensino alguma coisa a respeito do hip hop. Mas como no hip hop normalmente a gente aborda aquilo que é verdadeiro e a gente tenta fazer de tudo para com que a verdade sempre venha à tona e a mentira desapareça ou ela venha a aparecer e a gente dê um jeito de a gente sempre deu um jeito, seja através do rap ou de palestra, alguma coisa assim, de espalhar para as pessoas sobre certas mentiras, ah, o qual a gente descobre, é lógico, as mentiras. Então a gente fala a verdade sobre essas mentiras para as pessoas. Só que no caso, hoje, nesse vídeo, eu não venho a falar para vocês a respeito de coisas comuns no meio do hip hop. Não. Eu venho a falar sobre uma coisa que está se tornando algo muito sério no mundo. É uma coisa que tem, na realidade, dois nomes. Tá? Na realidade é um nome, mas são duas palavras, tá? Para que a gente consiga falar sobre a tal coisa. O nome é inteligência artificial. Bem, muita gente não sabe o que é inteligência artificial, mas se vocês prestarem atenção no, nos computadores de hoje, se vocês prestarem atenção nos celulares de hoje, ou seja, nos smartphones, nos iPhones, eles estão cheios dessa inteligência artificial. E algumas dessas, eu posso dizer, por exemplo, a Cortana, que está no Windows 10, sobre a Siri, tá? E também podemos falar sobre outros tipos de inteligência artificial que agora também já está sendo colocada em robôs que fazem faxinas nas casas e coisas assim. Bem, a inteligência artificial não é uma coisa de agora, tá? Ela já vem sido tentada há muito tempo, já vem sido vista com bons olhos há muito tempo pelos antigos cientistas e acadêmicos. E à medida que o tempo foi passando, ela foi tomando dois tipos de rumo. Um desses rumos é a satisfação e a criação cada vez mais avançada da tão chamada inteligência artificial. E o outro rumo é aquele que leva a uma coisa chamada medo. Medo, gente. Medo da inteligência artificial. Por que de tanto medo? Bem, antes de falar do medo, nós temos que falar primeiro de uma outra coisa, tá? Nós temos que falar sobre a inteligência artificial. Bem, tudo começou, pelo menos mais para a nossa época atual, com um homem de nome Alan Turing. Para quem não sabe, Alan Turing era um homem
que esse homem, por sua vez também, ele, ele era uma pessoa que era homossexual e, e que ele veio a se suicidar em uma certa época no passado. Mas antes desse suicídio, bem antes desse suicídio, ele foi considerado um dos homens mais inteligentes do mundo. Por quê? Porque esse homem, ele inventou um computador que para a época, ele era gigantescamente muito avançado. Ele conseguia, esse computador, ele conseguia fazer cálculos que a gente, o ser humano, não conseguia fazer. Mas o tipo de cálculo que ele conseguia fazer era cálculos que, que faziam com que fosse, com que eles descobrissem senhas ou ah, novos tipos, novos tipos de coisas a serem, novos tipos de coisas que eram faladas na época através de códigos, tá? Esses códigos, eles eram, eles eram falados na época da, na época de Hitler e através desses códigos, eles conseguiam conversar, um alemão conseguia conversar com outro alemão na guerra e eles não e as pessoas não conseguiam identificar e saber sobre o que eles estavam falando. Por quê? Porque tudo que eles falavam era através desses códigos. E esse computador feito por esse homem, inventado por esse homem, ele fazia exatamente isso. Ele conseguia pegar um código e ele conseguia fazer com que esse código ele não sei muito bem, mas parece que o computador ele pegava uma parte da conversa com outra parte da conversa. E aí, o que acontece? Ele, é, ele unia tudo, tá? E dali ele conseguia comprimir tudo em uma única coisa. Parece que é uma coisa mais ou menos assim. Eu só sei que o computador ele conseguia, é, através de várias combinações, através de várias combinações, ele conseguia saber que tipo de código era, sobre quais eram as tramas, quais eram os planos do, do, dos alemães, o que Hitler queria, o que o quartel-general, ou os quartéis-generais de Hitler queria na época. E assim eles conseguiram combater Hitler na época, tanto que veio Hitler a perder a guerra. Bem, não expliquei muito bem não, mas é mais ou menos uma coisa assim. Eu sei que Turing foi o pai da inteligência artificial. Bem, o que acontece é que essa inteligência artificial, desde que partiu por ele, foi juntada essa a tão chamada máquina, tá? Que começou com as antigas máquinas a vapor, tá? Ou antes mesmo da vapor, que eram as máquinas através de engrenagens, né? Antes mesmo do a vapor, tá? Que elas já faziam rodar coisas, ou uma roda que roda uma outra roda, que roda uma outra roda em seguida, ou seja, juntou uma máquina com uma inteligência,
o qual, através dessas duas máquinas, surgiu o tão chamado, depois de um certo tempo, robô. Existiu um homem também, de nome, é, de nome, é, qual que é o nome, gente? Da Vinci. Bem, quem é esse Da Vinci? Da Vinci ele era um pintor e também inventor de uma época antiga, tá? E esse Da Vinci, ele já na época antiga, bem antiga, ele já tinha feito robôs. Ele já sabia fazer robôs. Coisas que muita gente está tentando hoje em dia, tá? Ele já fazia naquela época. Tem até um documentário que mostra aí, que mostra o robô que ele inventou, e teve eu não me lembro bem se é uma cientista, ou seja, uma mulher, que, que pegou essas mesmas plantas e refez todo esse robô e colocou-o em movimento. E surpreendeu até os mais céticos da época. Até os mais céticos. Porque, sabe, as pessoas ficaram abobadas de ver o quão esse homem era brilhante na época. Porque, para a época, não é por nada, ele seria considerado um não humano. Pelo fato de ele ter tanta inteligência, tá? Ou seja, uma inteligência tão grande no cérebro de um único homem. Ele era pintor, ele era inventor, ele era matemático, ele era, na verdade, ele devia ter umas 4, 5, 6 coisas, tudo dentro dele mesmo, e ele fazia várias coisas. E essas várias coisas são reconhecidas até hoje. E, ou seja, teve Da Vinci, teve o, uh, teve o Turing, e à medida que o tempo foi passando, foram aparecendo outros e outros e outros e outros inventores e cientistas. Todas essas pessoas, elas, elas tinham algo em comum. Eles tinham uma sede insaciável, mesmo. Quando eu falo de sede insaciável, gente, é aquela sede terrível, que parece que eles estavam em um deserto do Saara em se tratando de inteligência artificial. Eles tinham que correr atrás dessa inteligência artificial. Hoje em dia, ela está se tornando cada vez mais realidade. E chegou a um ponto que muitos cientistas, mesmo os mais amantes e sedentos por essa inteligência artificial, como o próprio Hawking, que é um outro cientista brilhante, ele é conhecido no meio da internet por ser um cientista o qual está grudado a uma cadeira de rodas elétrica, porém essa cadeira de roda elétrica ela é acoplada a um supercomputador, o qual dá a ele o poder da fala, não através da sua própria boca, mas dos seus próprios pensamentos. É. Através do pensamento dele e da indução do que ele gostaria de estar falando com a sua própria boca,
O computador consegue ler aquilo e passar para as pessoas. É um tipo de inteligência, tá? Mas não é uma inteligência artificial das mais grandiosas, porém ajuda um homem que não pode mais falar, tá? Através da sua própria boca, a falar através de uma máquina computadorizada, ou seja, de um computador. Bem, gente, o que é que na realidade está pegando mesmo? Ou seja, o que é que as pessoas estão com tanto medo agora? Bem, vamos começar dizendo que esse mesmo cientista, Stephen Hawking, uh, ele, ele e outros, como o próprio Bill Gates, uh, eles têm muito medo do que a, a inteligência artificial pode vir a ser mais para o futuro. Se vai ser a grande ajuda do ser humano ou se vai ser a própria desgraça do ser humano. É o que vocês ouviram. Desgraça do ser humano. Pode ser que não seja a desgraça do ser humano, mas também pode ser. E tudo se encaminha para ser mais desgraça do que coisas boas para o ser humano. E por quê? Por uma coisa muito simples. Dentro da humanidade, quantas pessoas vocês conhecem que vocês veem que querem o bem da humanidade e que conseguem fazer esse bem para a humanidade, em se tratando de político? Lembre-se, todo político que inventa de fazer alguma coisa de bom para a humanidade se dá mal. Todo político. Não interessa quem seja ele, se lasca, se dá mal. Agora vocês imaginem, por exemplo, um homem que só quer o bem para a humanidade. Com invenções que só fazem bem para a humanidade, em se tratando de inteligência artificial. Vai ser muito bom para o ser humano. Muito bom. Porém, existe o outro lado. Existe muito mais gente ruim no mundo do que gente boa. Esse é o problema. Muita gente gananciosa que quer ganhar dinheiro, dinheiro e dinheiro e mais dinheiro. O dinheiro chama mais atenção do que qualquer coisa. O dinheiro chama mais atenção. Vocês podem ver o tanto que o dinheiro chama atenção, que basta ir a uma lotérica. Tem pessoas lá que jogam há décadas e décadas e décadas, ou a vida inteira, e nunca ganhou um único jogo da cena. Nenhum único jogo da cena. Mas continua tentando. Continua sempre tentando. É fé? É. Mas pensem bem. O problema aí não está só com a fé. Está com uma coisa também chamada querer ter mais e mais, querer ter mais do que pode. Mas às vezes não é porque eles querem mais do que pode. Muita gente é porque não quer trabalhar mais. Muita gente que você perguntar não quer trabalhar, sabe? Eles querem ganhar na cena para ter uma boa vida, ter vida de marajá. Muita gente não quer assim, mas muita gente quer assim. Então vocês imaginem, por exemplo, essas pessoas que não querem mais trabalhar, só querem viver na boa vida. Essas pessoas vão amar a inteligência artificial. Muito, muito mesmo.
Porém, a inteligência artificial não é para qualquer um. A inteligência artificial, é lógico, ela tem a inteligência artificial, seja para as pessoas pobres ou para as pessoas ricas. É. Mas o rico é aquele que vai ficar com a melhor parte da inteligência artificial. Toda pessoa que é pobre vai ter uma inteligênciazinha aqui, outra ali, um aparelhozinho com uma inteligência ali, outro aparelhinho com uma inteligência aqui. Mas aquele que é rico vai ter as melhores inteligências do mundo. E até já tem gente pensando, ó, vai chegar uma época que o ser humano vai ser mais máquina do que ser humano. Mas a gente, de um certo modo, a gente já pode ver isso hoje, mas não mais máquina do que ser humano. Mas ao contrário, um pouco máquina e a grande maioria ser humano. A gente pode ver, por exemplo, pessoas que usam próteses dentárias. Isso é uma coisa muito antiga já muito antiga na humanidade, mas se tornou comum. Mas as coisas mais atuais são próteses de braços, mãos, pés, pernas, que agem parecido, muito parecido com os movimentos humanos. Você consegue pegar uma maçã sem esmagá-la, pegar um copo com água sem derramar, você consegue amarrar o cadarço do seu sapato. Você já consegue fazer essas coisas. De um certo modo é bom, mas por um outro lado, tem um lado ruim da coisa. As pessoas, os cientistas, que estão trabalhando só para fazer o mal para as pessoas e não o bem. É. Não podia ser coisa pior. Fazer o mal para as pessoas. São aqueles que lutam sempre para tentar ter o que é bom para ele, mas nunca o que é bom para o outro. É o tão chamado egoísmo, egoísmo total. É. Mas fazer o quê? É assim que é. O medo é gigante, paira no ar, e as pessoas estão cada vez mais ansiosas. As pessoas não sabem mais, em se tratando de pessoas que estudam esse novo fenômeno da humanidade, esse novo poder da humanidade, que é a inteligência artificial. Não é uma coisa boa de se pensar em se tratando de inteligência artificial, quando a gente vê só o lado ruim da coisa. Porque cá para nós, quantas invenções que as pessoas, que o ser humano inventou, e que se tornaram só coisas boas. Muitas. Muitas vezes. Mas em compensação, foi inventado o avião para o transporte. E hoje, depois da Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundial, eles foram transformados em armas de guerra. O carro foi inventado para carregar pessoas, transportar pessoas, como também o avião. Mas também os carros foram transformados em armas, como os tanques de guerra. Muitos inventos que foram inventados no passado foram inventados para coisas boas, mas infelizmente há aqueles que não querem essas coisas inventadas só para coisas boas, mas também para coisas ruins. Bem, gente, isto não é bom. Isso não é bom.
Quando você pega coisas que são coisas que são para coisas boas, invenções para coisas boas, e inventa de fazer coisas ruins com essas coisas, eu penso comigo, seria muito melhor que não tivessem inventado tais coisas. Mas quem vai segurar o ser humano? Quem vai dizer ao ser humano, oh, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo? Eles o matam. Normalmente é assim que acontece. Todo aquele que é contra o tão chamado avanço da humanidade, ele é morto. Simplesmente morto. É assim que aconteceu no passado, é assim que acontece no presente, e é assim que vai acontecer no futuro. Infelizmente. E o futuro da inteligência artificial também não é muito diferente. Não pensem vocês que isso vai parar nas próteses, nos carros para pessoas deficientes, sabe, carros robôs para ajudar no transporte. Não. Muitas coisas vão embora. E as primeiras coisas que vão embora vão ser exatamente os empregos. Só que isso aí é um assunto para mim conversar em um outro vídeo. Muito bem, gente. Meu cafezinho está até esfriando. Já ficou morno e estava quente. Mas vou aqui beber meu cafezinho e valeu. Caso tenha gostado do vídeo, dá um clique, dá um likezinho, tá bom? Eu vou gostar. Valeu, gente. Compartilha se quiser. Valeu.